Amado por uns, odiado por outros, e assim ele já foi 3 vezes deputado estadual, segundo 2 vezes deputado federal, secretário de Segurança de Santa Catarina e secretário de Obras de Criciúma. A minha conversa a partir de agora é com o doutor Ronaldo Benedetti. Muito bom dia, como está? Bom dia, Fátima. Bom dia, seus telespectadores aqui que estão nesse momento. Começou bem 2019? Bem, graças a Deus. Período pode-se dizer, sabático, de recolhimento, de introversão, mas bem, graças a Deus. Ronaldo Benedetti é um filho de Criciúma. Filho de Criciúma, nascido aqui nessa rua. Aliás, vivi nesta rua aqui. Desembargador Pedro Silva. Boa parte da minha infância. Que bacana. Olha, se você tem alguma pergunta, algum questionamento para fazer ao doutor Ronaldo Benedetti, fique à vontade, tá? O nosso WhatsApp está aí, 996-16-1917, um bate-papo descontraído aqui no nosso Revista Variedades. O senhor, como deputado estadual, ganhou o título de deputado mais atuante por suas posições firmes. Isso, eu falava todos os dias na Assembleia Legislativa, né? Recebi da imprensa, né, um grupo de jornalistas do estado de Santa Catarina, de todo o estado, como deputado mais atuante, e recebi esse título pelas minhas posições, que depois passaram a ser as posições do governo do Luiz Henrique da Silveira, que era a descentralização, né? Então eu fazia uma oposição muito forte, o governador então era superior a mim, e a sociedade reclamava muito que o governo do estado sempre era muito para a capital. E nós dizíamos, eu todos os dias começava com os meus discursos, dizendo que o governo governava para a capital e de costas para o interior. E todos os dias eu fazia isso. Então, acabei e trazia os temas do interior, trazia temas como segurança pública, a falta de obras, de investimentos no interior. E acabei me destacando por isso, pelas minhas posições. Eu fui criador de 2 CPIs, a CPI da sonegação, que praticamente não existe mais nenhuma CPI. Também, além da CPI da sonegação, a CPI do BESC, que estava no momento de extinção do BESC. Então passamos a fazer toda uma investigação sobre o BESC, inclusive surgiu um livro em função do nosso relatório, né, um relatório muito bem feito, sobre toda a situação que aconteceu, que levou à queda e a destruição e a extinção do BESC, né? E a outra foi da sonegação, porque havia um grande processo de fraude de sonegação no Estado, e nós conseguimos denunciar e acabar com isso. Bom, Ronaldo Benedetti, amado por uns, odiado por outros, lhe incomoda? Não, político, uma vez eu vi uma frase do Winston Churchill, né, eu gosto muito de ler. Ele disse que se você tem inimigos, muito bom. Então, se você tem pessoas que não gostam de você, muito bom. É porque você tem posição. E se é uma coisa que eu tenho, é posição. Se você quer um político sem posição, não vote em mim, nunca. Se você quer um político com posição firme, não quer dizer que sou dono da verdade, não. Eu tenho minhas posições, meus princípios, tenho as minhas crenças. Eu voto naquilo que acho que tem que votar, eu votei naquilo que acho que tinha que votar. Exemplo, a reforma trabalhista, a da Previdência, me atribuíram que tinha votado também, mas não saiu, vai sair agora, mas tem que sair. E a reforma trabalhista eu a fiz, enfrentei sindicatos, enfrentei interesses corporativos, e isso sempre faz ter pessoas que têm ódio, que pregam ódio contra você. Mas tenho a tranquilidade, a consciência tranquila, de ter cumprido meu dever, de acordo com a minha consciência, que era e foi de fazer o que era melhor, que eu acreditava para o nosso país. Por 3 anos consecutivos, o senhor elevou Santa Catarina como o estado mais seguro do Brasil. E hoje como está? Nós já fomos o estado, com um tempo que eu fui secretário, eu consegui elevar, não era, estava entre os primeiros, mas não era. Quando eu fui secretário de Segurança, Santa Catarina ficou destaque na Rede Globo, nas revistas, enfim, nos jornais maiores do país, como o estado mais seguro do Brasil, pelos índices de criminalidade baixos que nós conseguimos obter, principalmente os índices que a ONU fala, que é o índice de número de homicídios por 100 mil habitantes. Hoje nós já somos o 3º, né? Não somos mais o primeiro, mas um estado seguro, tranquilo em relação ao país. Mas no meu período, quando eu fui secretário, tivemos este privilégio com muito trabalho, claro,
né, nós conseguimos ir com uma estatística real, né? Estatística muito firme, em cima da verdade. Segura. Bom, eu elaborei uma série de questionamentos, umas perguntas aqui, e a sociedade gostaria também de saber, com base em sua formação profissional, qual sua opinião, doutora, a respeito da reforma da Previdência, que desvaloriza grande parte da população ao passo que favorece outra parte? Eu acho que a reforma da Previdência é para mudar isso mesmo. Hoje ela é assim como você perguntou. Hoje ela favorece alguns e desfavorece a maioria. A reforma da Previdência vem para igualar todos, né? É claro que vai ter que ter um novo modelo, porque a Previdência, quando foi criada, eu estudei muito isso, eu fiz parte da comissão especial para estudo da reforma da Previdência, que acabou não saindo, que agora o presidente Bolsonaro vai fazer, pelo menos é o que ele está afirmando. Né? Porque a Previdência, ela foi criada num momento do mundo em que a pessoa se aposentava aos 50 anos e morria aos 54. E que a viúva durava mais uns 4 anos e morria também e acabava. Não precisava pagar. Era um sistema solidário que foi criado no Brasil. Um sistema de que um ajuda o outro. Ocorreu que os funcionários públicos passam a ganhar 20, 30, tem até caso de 70 mil reais de aposentadoria, enquanto que o trabalhador da iniciativa privada ganha o máximo 5 mil. Meu pai contribuiu com mais de 35 anos, aposentado com R$ 1.700 por mês, né? Tem 88 anos. Então, o modelo de previdência nosso, hoje, ele é injusto. Mas, obviamente, os interesses corporativos de grandes sindicatos, de funcionalismo público nacional, procurou fazer toda uma imagem na mídia para mostrar que o novo seria ruim para a sociedade. Um novo modelo será melhor para a sociedade, por quê? A economia do Brasil, nenhum investidor mais, seja nacional ou internacional, acredita no governo brasileiro porque ele não tem forma mais de pagar a Previdência. Ela custa muito caro para a estrutura da sociedade. Inclusive, vou lhe citar um livro que todos os deputados receberam, pelo que eu sei, o Esperidião, a mim e eu que comentamos, que conhece, se leu o livro, acabamos recebendo. Temos 2052. Lá neste livro, que é uma previsão para o futuro até 2052, diz que nós vamos ter uma grande guerra intergerações. Os nossos filhos, os meus netos, não vão querer pagar a nossa Previdência, porque está ficando muito caro para eles. Os impostos não vai sobrar mais para fazer estradas, para cuidar de saúde, serão exclusivamente para pagar a Previdência daqueles que estão aposentados. Por isso, a necessidade de reforma da Previdência. De forma explicativa e detalhada, do que se trata exatamente a futura reforma da Previdência? Dr. Ronaldo Benedetti vai te destacar depois do intervalo comercial. De volta com a revista Variedades, bom dia para você. Final de semana chegando com tudo, Fátima, claro, e com tudo se você fizer o quê? As escolhas certas. Escolha o bem, escolha estar de bem com a vida, claro, mas eu não consigo, te esforça, pede ajuda. Eu estou com o Dr. Ronaldo Benedetti aqui no nosso Revista Variedades. Para mim é um prazer, é uma alegria estar com essa figura ilustre aqui da nossa cidade. Ele só vai dar um resumo rápido para nós, de forma explicativa e detalhada, do que se trata exatamente a futura reforma da Previdência. Olha, a futura reforma da Previdência, eu falei um pouco anteriormente, mas ela vai procurar primeiro estabelecer para todos os trabalhadores públicos ou privados do Brasil um teto máximo de R$ 5.500. Quem quiser uma previdência maior receber, por exemplo, você ganha um salário de 20 mil, e acima de R$ 5.500 você vai contribuir de forma diferente, numa espécie de uma poupança chamada Fundo de Previdência. E pode ter um outro método também, se você quiser agregar mais valor ainda para a sua previdência, como existe no nosso país. O único modelo de previdência solidária como é a nossa no mundo é o Brasil e alguns países da África. A Europa, de modo geral, os Estados Unidos, é cada empresa, um hotel, uma indústria, um comércio grande, tem o fundo de previdência próprio ou através de bancos, enfim, de cooperativas de crédito, que você faz um fundo. Só para dar um exemplo, a Celesc de Santa Catarina
um fundo de previdência de professoras do Canadá, são os grandes acionistas da Celesc de Santa Catarina. Só para você ter uma noção, eles fazem investimentos. E isso é o modelo do mundo, isso é o modelo que vai acabar acontecendo no Brasil. Perfeito. Senão, uns ganham 70, 30 mil por mês e outros ganham R$1.000. Bem assim. Olha, tendo em mãos a sua formação em Direito, qual a sua visão sobre a atual disputa entre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo diante da situação político-administrativa do Brasil? Eu não sei, a pergunta como é que ficou, mas não existe uma disputa nisso, né? Como político que sou, né, ainda, tenho mandato ainda, até o dia 31 de janeiro, mas não deixo de ser político, mas com mandato até o dia 31 de janeiro, eu não vejo assim essa disputa, né? A gente sempre procurou, quando fui secretário de Estado, como advogado, como deputado federal, eu não vi assim uma disputa entre os poderes da República, até porque o que tem garantido a nossa democracia é essa harmonia do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, com todos esses percalços, lava-jato e prisão de políticos, em momentos difíceis da política nacional. O país passou incólume, a democracia ela passou incólume com o respeito entre os partidos, a harmonia, entre os poderes. A harmonia entre o Poder Judiciário, Legislativo e Executivo é o que tem garantido a democracia no Brasil, o que está previsto na Constituição, e nós estamos fazendo as nossas mudanças, a limpeza, como se diz, afastando os corruptos dentro dos princípios da nossa Constituição e os princípios democráticos que nós tanto lutamos para existir no nosso país. Graças a Deus conseguimos passar toda essa turbulência que nós tivemos. Tivemos eleições agora, livres, eleito um novo presidente, um novo Congresso, governadores, senadores, enfim, dentro do princípio da democracia e o respeito à harmonia entre os poderes. Por isso que eu não vejo conflito entre os poderes. O bom funcionamento da saúde torna-se importante para que a população esteja em boas mãos e ativa ao trabalho. Doutor, quais são os maiores investimentos feitos na saúde durante os últimos anos e quais ainda podem melhorar? Olha, dentro dos princípios, o Brasil investe muito em educação. Os valores sobre o percentual são bons, tem que ser investidos, tem que ser mantidos. Mas na saúde os valores ainda são pequenos. O valor que se exige a nível internacional para você ter uma boa saúde pública de qualidade, que o governo possa garantir para a sociedade, nós precisaríamos ter mais recursos, mais dinheiro. O país é pobre, os valores que se investem, os municípios acabam sofrendo muito, investem muito em saúde em relação ao seu orçamento. Os estados também e o governo federal menos em relação ao que deveria. Então o que falta para a saúde é mais dinheiro. Talvez controlar um pouco a gestão, né? Mas na saúde falta recurso sim, precisa mais dinheiro, o país precisa ter uma economia melhor, para ter mais recursos para a saúde, para poder atender melhor a sociedade. Isso eu estou dando conclusões minhas ao longo da minha vida pública de mandato de deputado estadual e federal por 20 anos e também como secretário municipal. Isso vai mais de 25 anos de vida pública. São as minhas conclusões. Fique à vontade para tomar uma água. Enquanto isso, eu quero falar para você do nosso cenário, que é assinado por duas mulheres pujantes da cidade de Criciúma, a Mary e a Beatriz Zini Bertoli. Casa e Objeto assina o cenário do programa Revista Variedades. Duas lojas na cidade de Criciúma, Avenida Santos Dumont e também no Nações Shopping Casa e Objeto. Bom, doutor, além de advogado, o senhor é político. Qual a sua opinião, com tantos anos de experiência, sobre o financiamento privado das eleições? Olha, eu sou defensor do financiamento público de campanha. Eu acho que como a eleição foi este ano, foi a primeira experiência de financiamento público. E eu acho que foi boa. Você tem que sair o máximo possível do financiamento privado. Até porque daí você cria todo aquele argumento de lava-jato, de corrupção. Então você, com o financiamento público, você vai começar a diminuir, inclusive diminuir a justificativa. O dinheiro era para a campanha, o dinheiro era para isso. Não. Eu acho que o financiamento mais público, transparente. Ele custa aparentemente, orçamentariamente, bastante para o governo, mas no fundo ele vai custar muito menos e as eleições diminuem muito o valor.
qual a importância da persistência de campanhas para a prevenção de determinadas doenças, como, por exemplo, do Outubro Rosa? Olha, eu acho que tudo é esclarecimento, né? A sociedade cada vez tem mais saúde com base em esclarecimentos. Você pega, às vezes, o que causa determinada doença? O cigarro, as pessoas deixaram de fumar. Por quê? Não, se fosse por motivo de prazer, nunca ia deixar de fumar. Né? Eu já fumei, nunca fumei muito, mas já fumei. Você deixa de fumar pela consciência de que faz mal. Você vacina o seu filho pela consciência de que é para não ter aquela doença. Então, as campanhas de saúde são muito importantes para o esclarecimento da sociedade. O esclarecimento, os hábitos bons de comer pouco açúcar, de evitar o excesso de glúten, né, faz com que as pessoas cuidem mais da sua saúde. Então, eu acho que as campanhas são muito importantes. O senhor é a favor da posse de arma ou do porte de arma? Sou a favor do porte e da posse e do porte. Eu fui o secretário de Segurança que defendeu no Brasil, foi contra aquele plebiscito famoso que queria acabar com a fabricação de armas no Brasil. Eu tenho um princípio que a arma não mata ninguém, quem mata são as pessoas. Né? Vou dar um exemplo. Santa Catarina é o estado que tem mais armas registradas por habitante no país. Brasília e Santa Catarina, e Rio Grande do Sul. Alagoas é o estado que menos tem arma registrada no país. Santa Catarina é um dos menores índices de homicídio do país e Alagoas é o maior índice de homicídio do país por arma de fogo. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Suíça, todo cidadão, homem e mulher, é obrigado a ter arma em casa. Um fuzil e uma pistola. E um índice de homicídio muito, muito pequeno. Praticamente zero. Então, eu sou advogado criminalista, ninguém pode ser condenado à covardia. Ninguém pode perder seu direito de defesa. A arma é uma coisa da antropologia do ser humano, do homem. O que tem que ter é educação de não agredir o outro, não querer usar arma para matar. A arma é um instrumento de defesa, um instrumento antropológico, do ser humano, sempre teve ao longo da sua vida. Nós não temos mais as feras do passado, mas nós temos a selva de pedra, o crime, o risco que você tem à sua família. Você não pode ser condenado a estar em casa um bandido, ou numa propriedade rural, um agricultor, alguém que assaltar e dentro de casa sem ter como se defender. Então, o cidadão de bem jamais usa uma arma para uma agressão. Né? Então, por isso que eu sou defensor do porte de arma e da posse de arma. Obviamente, com critérios. Você não vai entregar na mão uma arma na mão de um cara desequilibrado. Você tem que fazer um teste psicotécnico, com a lei prevê, e aí uma pessoa que tem equilíbrio poder usar. Uma pessoa colérica não pode ter uma arma. O que é um colérico? É um cara que, qualquer motivo, agride o outro. Né? Um cidadão que já tem passagem pela polícia de agressão contra a mulher, este homem não pode ter arma. Embora ele não vá matar com um revólver, ele vai matar com um martelo, com uma faca, com um veneno, com uma pedra, né? Mas essas pessoas não devem ter porte nem posse de arma. Perfeito. Né? Então, o sistema tem que ser com teste criterioso, né? Criterioso. Porém, para o cidadão de bem, eu sou defensor a ter o porte e a posse. Eu destaquei certo dia uma informação a respeito do que a sociedade exige ou quer, enfim, que a maioridade penal para menores seja de 18 para 16 anos. A sua opinião? Eu era contra, hoje sou a favor integralmente. A sociedade transformou um menino de 12 anos, de 14 anos, né? No passado é diferente do menino de 14, 16 anos hoje. Ele sabe o que faz, ele tem consciência. Nos Estados Unidos, no Japão, as pessoas têm uma referência, nós temos referência, ou seja, como é que é o direito comparado. Nos Estados Unidos tem, se eles são países avançados, no Brasil nós também temos que seguir. Pode ser diferente. Só para dar um exemplo para você importante. No Japão, a pena para o menor de idade que pratica um crime é sempre uma pena, um ponto menor para o maior de idade. Por exemplo, no Japão, se você matar alguém, é pena de morte. O menor de idade matou alguém, prisão perpétua. Isso é a lei do Japão. Então, o Japão é primeiro mundo. Né? Olha, diante de um mundo onde necessitamos, doutor, cada vez mais do conhecimento para nos integrarmos na sociedade, qual a importância do apoio ao professor e à educação?
Olha, eu acho que os nossos métodos, nós precisamos pensar no professor como mestre, né? Isso é para o curso, você faz alguém que quer se especializar, faz um mestrado, é aquele que serve para ser mestre, é aquele que serve para ensinar. Então, o professor tem que ser muito bem preparado. Acho que o professor tem que ganhar bem, mas tem que ter metas, né? O professor devia ganhar um salário de professor, tem que ser no mínimo 10 mil reais, daí para cima. Por quê? Porque quem vai ensinar, quem vai preparar as pessoas, o mundo de hoje, a família já não tem mais condições de preparar o cidadão para a vida. A escola, com o mestre, tinha que preparar o cidadão para a vida. Por isso o professor tinha que passar, receber uma boa remuneração, porém, tinha que ter um scorecard, ou seja, toda uma avaliação do professor de qual é os resultados que ele está conseguindo com a criança. Perfeito. Não adianta só mandar para a sala de aula, pagar o professor bem e não exigir um resultado. Você vai ter que ter resultado. Nossos cidadãos, temos que formar cidadãos de excelência. Para isso, o professor tem que passar uma avaliação. Um professor que prepara bem os alunos, faz alunos cidadãos de excelência, tem que ganhar melhor do que o outro que só dá a disciplina e fica por aquilo mesmo. Então, o Brasil se tornou, nós acabamos nos tornando, assim, isso foi no trabalho, por isso a reforma trabalhista, isso foi no serviço público. Nós precisamos trabalhar com resultados. E trabalhando com resultado, nós vamos melhorar a nossa mão de obra, nossa qualificação da mão de obra, nossa produtividade, e nós vamos fazer o país ficar cada vez mais rico. O país cada vez mais rico, todo mundo vai ganhar mais. Perfeito. Nós temos mais alguns minutos ainda, né, diretor? E eu quero aproveitar aqui, destacar como o senhor relaxa. Quais seus hobbies? Seus, porque são muitos, né? Muitos hobbies. Plantar, eu sei que adora plantar. Tem a sua hortinha. Tem em casa e no sítio. Sério? Bom, primeiro, meu esporte predileto é a equitação. Eu ando a cavalo. A cavalo. Muito. E com quem? Com meus netos, né? Com amigos. Que legal, netos, né? Os netinhos. Os netos, filhos. E eles gostam também, né? Gostam, adoram, né? Então eu gosto muito de andar a cavalo. É meu hobby predileto. Andar a cavalo. Muitos anos. E gosto de cuidar, faço minhas plantinhas, né? Cuido de... Que gosta mais de plantar? Planto ervas para tempero, que eu gosto de cozinhar. Gosta de chá? Gosto de chá. Ervas para tempero, mas principalmente para fazer a minha comida, né? Eu gosto de cozinhar, gosta de cozinhar? Gosto de cozinhar. Gosto. Qual é o prato preferido? Eu faço meus netos que dizem que eu gosto da minha comida. Ensopados de carne, linguiça, enfim. Eu fui escoteiro, né? E eu aprendi com 7 anos de idade, eu já tinha que saber fazer café, tinha que fazer cozinhar. Mas café é fácil, né? Não, mas eu faço café diferente. Como assim? Me ensina que eu adoro café. Você tomar meu café, você não toma outro. Eu faço café tropeiro, café de cowboy, café árabe. O meu café não é coado. Como? Meu café, eu faço ele num bule, né? Tá, porque bule, me ensina então. Bule, você bota... Eu adoro bule coador. Bule, eu não uso coador. Não usa coador, né? Porque daí o seu café é diferente. Ou tem muita bactéria, porque ele é... aquelas... Mas daí ele é reciclável, tu tira... Não, mas o reciclável é pior. Aí tem veneno todo papel branco tem veneno para ficar branco. Aí você toma veneno quando você vai fazer o teu café, coar naquele negócio branco ali, né? Então, coador de pano? Coador de pano. Não, eu não coo café. Eu uso o sistema do cowboy. Tá, e daí, como é que o cowboy fazia? Não andava com coador dentro do... Quando era cavaleiro. Sim. Ele faz o café no bule, né? Usava o antigo tropeiro, usava uma cambona. Aí você bota ali, bota água eu uso fervendo. Diz que o certo é 98 graus, mas não tem como medir. Tá. Né? Eu deixo levantar um pouquinho a fervura rapidamente e aí boto água fria em cima do café, um pouquinho de água fria. No princípio de física, a água fria faz, no choque com a água quente, faz o café decantar, vai tudo para o fundo do pó. Você toma um café de excelente qualidade. Café com leite ou puro? Não, só tomo. Se quiser botar leite, eu só tomo. E dá para tomar o seu café com leite? Entenderam, né? Dá para tomar com leite. Dá para tomar com leite? Dá para tomar com leite. Porque o pó vai tudo pro fundo. Vou fazer uma visitinha no seu sítio. Queria aproveitar. 2 minutos, diretor, que isso? Queria aproveitar para lhe dar a minha revista. Que bacana. De prestação de contas dos 8 anos de lutas e conquistas para Santa Catarina, para o Brasil, principalmente a nossa região. Temos aqui uma prestação de contas do
nosso trabalho. Ah, que bacana, muito obrigada. Nenhuma conquista vem sem luta, né? Nenhuma conquista vem sem luta. E aí nós temos que estar sempre com a espada e o escudo na mão para poder se defender e poder trabalhar e tudo mais. João Benedetti e Irene Benedetti, o que representam para a sua vida? Um exemplo, né? Meus pais queridos, né, que sempre me apoiaram e são exemplos para mim de luta, de vida. Trabalham até hoje. Meu pai tem 88 anos, minha mãe 82. E Essa trabalha família até hoje da nossa cidade, né? Até hoje na que loja. Bacana. Tem, meu pai, inclusive, é autor de livros. Sim, Quer ele dizer, vai estar conosco aqui. Eu consigo encostar nele, porque se é autor de livros, eu não sou ainda, né? Não, mas ele vai estar aqui e nós vamos contar essa história aqui também do seu João Benedetti. É exemplo de fato, né? Esse exemplo. Que bom. Orgulho dele. Doutor, sucesso. A RTV tem este compromisso, a RTV Criciúma, com 25 municípios, né? Muito bom. São 3 emissoras. TV local, muito importante. Bacana, né? Nós tínhamos o 19 analógico e continuamos, e hoje a era digital chegou, e nós temos o canal 53.1 digital e, claro, o canal 20 da NET. É um presente para a nossa comunidade, para o sul de Santa Catarina. Então, conte sempre conosco. Que bom. Parabéns a vocês. Acho que a TV regional é uma conquista para a nossa região, é mantermos o DNA, manter os princípios lá atrás do Luiz Henrique, da descentralização, da gente manter as questões regionais. Por isso, parabéns à RTV, nós estamos valorizando as questões locais, porque se você engarrafar tudo, né, em vez de você tomar uma cerveja artesanal local, melhor do que as cervejas da Ambev. E está dando esse exemplo aqui a nossa cervejaria da região. Isso. E assim a televisão local como a RTV. Vai ter as características locais, os momentos, os nossos locais, os nossos hábitos, para manter o regionalismo, que eu acho fundamental no momento que nós vivemos no mundo hoje. Destacar a nossa gente pujante sobre todos os aspectos, assim como o doutor Ronaldo Benedetti, que continua até o dia 31 como deputado e depois segue na advocacia, é isso? Isso mesmo. Sucesso! Obrigado. Até mais. Um ótimo final de semana para você. Um abraço da Fátima Guimarães.